Olá, engenheiros, tudo bem? Bem-vindos ao Liberdade através de projetos de bombeiro. Aqui eu ensino você a faturar ao menos R$ 15.000 por mês com projetos de bombeiro. O meu nome é Hugo Baroni e eu sou especialista em projetos de bombeiro. Eu trabalhei por anos no Corpo de Bombeiro analisando os projetos e fazendo vistorias. E hoje, como major na reserva, além de fazer os projetos, eu ajudo vocês, engenheiros e arquitetos, a entrarem nesse mundo e começarem a faturar e para chegar nos seus primeiros R$ 15.000 mensais aí com projetos de bombeiro. É um grande prazer estar junto com vocês aqui. Eu estou tentando gravar vídeos aí regularmente, pelo menos uma ou duas vezes por semana eu tenho conseguido aí. Realmente é uma rotina bem pesada, né? Mas eu gosto muito de bater o papo e ter o retorno de vocês aí em relação, muita gente acaba me procurando e tem muitos colegas aí que estão entrando nesse mundo de projetos de bombeiro e realmente tem se libertado aí do mundo que eles se encontram, né? E hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, que eu sempre falo essa frase, né? Mas hoje eu queria ir um pouquinho mais a fundo e discutir um pouquinho sobre ela, que é a frase "o conhecimento liberta", né? Até o nome aí que eu falo sempre no começo, né? Bem-vindo ao Liberdades através de projetos de bombeiro, né? E hoje nós vamos falar então do tema "o conhecimento liberta", tá? Queria pedir desculpa para vocês, eu estou um pouquinho gripado, então posso estar tossindo de vez em quando, tomando um pouco d'água, mas a gente não vai desistir de fazer esse vídeo aqui. E eu queria aproveitar que a gente está no início, pedir para você dar um like aqui, não esquecer de dar um like, para que esse vídeo chegue a mais pessoas aí, se possível compartilhar, tá? Então, essa é uma frase que muita gente fala, né? Mas eu acho que a gente tem que ir um pouquinho mais a fundo e a ideia é conversar um pouquinho sobre essa frase de efeito, mas realmente falar, dando alguns exemplos e contando algumas histórias de como o conhecimento pode te ajudar nesse mundo de projetos de bombeiro. Então, eu vou falar de uma forma, talvez, vou abrir um pouco essa frase e depois eu vou focar e vou fechar nos projetos de bombeiro aí para vocês terem uma ideia de como realmente o conhecimento liberta e o conhecimento pode te ajudar aí nos seus sonhos, tá? Então, essa frase ela pode ser interpretada de várias maneiras, né? O conhecimento liberta povos escravos, né, que tiveram conhecimento, né? E você conhecer os seus direitos, por exemplo, você pode estar se libertando, né? Então a gente tem aí alguns casos de trabalho escravo, né? Trabalho semelhante à escravidão, né? Então, realmente o conhecimento e saber que você está inserido num mundo desse, se você tiver o conhecimento, você nem entra nessa situação. Se você tivesse o conhecimento do que você iria passar, de repente você nem se colocaria numa posição aí de como alguns trabalhadores às vezes passam, né? Então, aí eu queria trazer um exemplo que para mim talvez tenha sido assim um exemplo dos mais marcantes, que uma menina de 10 anos, ela salvou a sua vida com o conhecimento e salvou a vida de algumas dezenas, talvez algumas centenas de pessoas. Isso aconteceu na Indonésia, naquele tsunami que aconteceu há vários anos atrás. E essa menina, ela tinha tido uma aula com a professora dela de geografia que tinha explicado para as crianças que o tsunami era antecedido pelo movimento do mar indo para dentro do oceano, né? E essa menina, quando viu isso, ela foi contar para a mãe dela, ela avisou a mãe dela: "Mãe, olha, quando isso aqui acontece é porque tá para vir um tsunami, né?" E aí, assim, eu tô rindo porque ela salvou a vida, você imagina, né? A vida da mãe dela. E a mãe dela avisou um monte de pessoas na sua volta. E essas pessoas que estavam ali em volta, começou um movimento. Todo mundo se avisou e praticamente essa praia inteira conseguiu se salvar a tempo do tsunami. Tudo por conta do conhecimento que uma menina de 10 anos tinha a respeito de tsunami, né? Então, o conhecimento liberta, né? Então, esse foi um exemplo que o conhecimento trouxe a liberdade para essa menina e para várias pessoas que tiveram conhecimento através dela, né? Então, o conhecimento através de geografia, o conhecimento através dos seus direitos, né? Tudo isso pode estar libertando as pessoas, né?
Então, trazendo um pouco mais aqui para a nossa realidade, para esse mundo de projetos de bombeiro, o conhecimento dos projetos de bombeiro mais a fundo, ou de qualquer outra área, que você realmente se interesse e queira ter mais conhecimento sobre uma área e passe a se destacar, esse conhecimento ele vai libertar você. E eu sou prova viva disso, né? O conhecimento, ele trouxe novas oportunidades para mim, tá? Então, até em forma de agradecimento, que eu sempre estou falando desse tema e estou trazendo, tentando passar um pouquinho do meu conhecimento nessas aulas que a gente faz e sempre trazendo coisas práticas, coisas que realmente vão fazer diferença e tentando sempre trazer um ânimo, eu até diria dar uma chacoalhada aí nos colegas que trabalham no ramo da engenharia, para eles entenderem que existe várias oportunidades que hoje não são exploradas, né? Eu sempre falo dos projetos de bombeiro, claro, porque eu estou inserido nesse mundo de projetos de bombeiro. Ele é um mundo que eu tenho esse conhecimento diferenciado. E eu tento ajudar vocês com esse conhecimento. Mas é claro, existem outras áreas do conhecimento. O que você tem que buscar é se diferenciar do mesmo, né? Então, o conhecimento pode te levar a patamares diferentes do que você está hoje, e muitas vezes pode te levar a patamares que você nem sequer sonha, tá? Que você pode chegar aí com a sua vida. Então, só um minutinho. O conhecimento, ele realmente liberta, e eu falo dessa liberdade, né? Dos exemplos que eu dei acima, e falo da liberdade financeira. Se você tiver um conhecimento acima da média, você consegue trazer muitos benefícios para você e para sua família, né? Você consegue ter sonhos diferentes, você consegue realizar tudo o que você precisa, você não fica preso e escravo. Eu tenho aquele exemplo da corrida dos ratos que se fala, né? A pessoa acorda, vai para o trabalho, trabalha para comer, come e tem que voltar ao trabalho e fica naquele ciclo, às vezes por meses, anos e décadas. E não consegue sair dessa mesmice. Fica amarrado numa vida na qual ele não está feliz, mas ele não pode sair dessa vida porque ele está preso numa roda sem fim. Um ciclo no qual ele tem que acordar cedo e trabalhar para poder pagar suas contas e poder se alimentar e voltar sempre trabalhando para alimentar um ciclo sem fim. Quase que uma escravidão moderna, né? E como que a gente consegue sair disso, né? Hoje, com a internet e com o conhecimento difundido, pelo menos a gente consegue ter o conhecimento e entender que existem outras oportunidades, né? É o que eu busco, passar um conhecimento diferenciado aí para quem está comigo nessa jornada. Eu tenho alguns alunos que estão me acompanhando agora nessa jornada, e a ideia, é claro que com o tempo, que eles consigam se destacar dos demais profissionais. E o que a gente precisa para se destacar em relação aos demais profissionais? Se todo mundo está numa média muito baixa, gente, todo mundo ali está naquela mesmice, você concorda comigo que você não precisa ser o melhor do mundo para você se destacar na sua região? É aquela história de duas pessoas que estavam caminhando, né? E viram um leão que fugiu, né? E aí uma das pessoas falou assim, ó, eu não preciso ser um grande corredor, eu só preciso correr mais do que você. Quer dizer, é uma disputa, né? Então você não precisa ser o melhor do mundo, mas no primeiro momento você tem que se destacar pelo menos dos seus pares, de quem está com você. Então um pouco de conhecimento a mais vai te levar para um outro nível, tá? E aí, eu preparei alguns... Me desculpa. Eu preparei alguns exemplos aqui de que o conhecimento realmente liberta, né? Nós falamos dessa menina da Indonésia, realmente é uma coisa muito marcante, um conhecimento que ela tinha, e ela salvou a vida dela e salvou a vida dos seus pais e de todo mundo ali que estava em volta dela, né? Mas trazendo um pouquinho para o mundo do bombeiro, tá? A gente tem aqui alguns exemplos que eu anotei para não me esquecer, tá? Alguns exemplos que o conhecimento trouxe
grandes oportunidades, e outros exemplos que o conhecimento me salvou de armadilhas que existem, às vezes, se você não tiver o conhecimento, e que muitos colegas acabam caindo e acabam desistindo de buscar entender um pouco mais e viver de projetos de bombeiro, né? Então, o conhecimento, ele é diferencial, tá? Então, tem uma empresa que me procurou há cerca de um ano e meio no máximo, tá? E aí, através de um colega, eles descobriram, começaram a fazer contato comigo, né? E o Reinaldo, que era um engenheiro, que hoje nem está mais trabalhando nessa empresa, ele que fez os primeiros contatos comigo, começou a investigar e viu que eu entendi um pouquinho de projetos de bombeiro. É uma empresa muito grande, tá? É uma empresa multinacional que estava trazendo uma planta deles, montando uma nova planta no interior de São Paulo. E essa planta, eles trabalham com a cana-de-açúcar, na verdade, com o fermentado da cana-de-açúcar. Eles tiram vários produtos dali. E, por exemplo, o adoçante é um dos produtos. E aí eles têm outros subprodutos e aí, inclusive, estão ampliando a sua fábrica, mas a base deles é produto alimentício. Esse fermentado, ele vira base de produtos alimentícios, né? E agora eles estão numa outra fase de expansão, que vão fazer alguns produtos que, em princípio, são líquidos inflamáveis. Mas na primeira fase de implantação, eles já estavam construindo e eles pegaram um profissional para auxiliar. Né? E esse profissional, ele apresentou um projeto que era inexequível. Ele não orientou eles de forma adequada no começo do projeto. E quando chegou num determinado ponto, o que ele apresentou era inexequível. Daí eu vou trazer quais eram os principais problemas que ele trouxe. Né? Eles estavam montando um equipamento que tinha vários níveis, esse equipamento, que era o equipamento justamente que trabalhava com fermentação. Tá? Então, eles tinham vários níveis, eu não entendo tão bem do processo, né? Mas eles vão aquecendo e vão tirando produtos em cada um dos níveis, né? Mas o que era, na verdade, era um equipamento que basicamente trabalha sem a permanência humana, só que é um equipamento muito grande. Cada nível dele é bem grande e eram vários níveis. Se eu não me engano, eram 7 ou 8 níveis, que são semelhantes aí a 7 ou 8 pavimentos, com o pé direito bem alto, e essas torres de fermentação passando por esses níveis aí. Basicamente, eles tinham isso. E a primeira pessoa que pegou para fazer esse projeto, ela acabou interpretando esse equipamento como se esse equipamento fosse um prédio. Mas olha que problema gigante que aconteceu, porque um prédio de diversos pavimentos, mas um prédio utilizado para indústria, que é praticamente impossível uma pessoa montar uma indústria com 8 níveis de pavimentos diferentes. Então, a exigência do Corpo de Bombeiros para uma indústria que fosse uma indústria vertical, ela é muito grande. Normalmente as indústrias são horizontais. Porque se você encarar um equipamento desse como um prédio, a altura para o bombeiro é muito alta e as exigências passam a ser enormes. E uma das exigências era a compartimentação entre os pavimentos. E a compartimentação, tanto vertical, né? Então assim, o piso teria que compartimentar um andar do outro, com escada fechada, com escada protegida ou escada à prova de fumaça, e além de ter compartimentos no próprio andar. Então você acabou de sair da escada, você vai sair da porta, você teria que andar um pouco e ter uma parede separando ali o andar. Então, assim, era uma coisa inconcebível. E para não ter compartimentação, tinha que ter uma rede de sprinklers. Olha só que problema gigante que foi causado aí nessa empresa. Uma rede de sprinkler num equipamento que praticamente já estava construído e não tinha sido dimensionado para suportar o peso de uma rede de sprinklers. As escadas não tinham como adaptar. Então, assim, já tinham se investido alguns milhões, né? Inclusive, essa compartimentação ela tem que ter na fachada. Você tem que ter uma verga peitoril, teria que ser adaptada. Que aí o vento, assim, não daria certo. Não teria como executar, era inexequível. Praticamente eles iriam perder o projeto, teriam que desmanchar o que foi feito.
E aí, quando eu fui chamado para conversar com esse pessoal, né? O Reinaldo me chamou primeiro. E aí eu falei, gente, na minha interpretação, e existem vários casos, isso aqui não é um prédio, isso aqui é um equipamento. Não tem pessoas. Em vez de você fazer um equipamento no chão, você tem um equipamento que que o próprio processo industrial exige que você tenha níveis aí para essa fermentação e tal. E aí, assim, surgiu uma dúvida gigante, né? Tira o projeto da pessoa que estava fazendo e traz o projeto para mim, ou deixa a pessoa continuar. E aí, chegou num determinado ponto, falei assim, olha, e assim, imagina a economia que eu ia trazer para esse pessoal, reforçar toda a estrutura, colocar sprinkler, fazer umas adaptações malucas, né? Ter um reservatório de 500 mil litros d'água para atender essa rede de sprinkler, para ter sprinkler sobre a fermentação, que basicamente você tem água, você não consegue pôr fogo naquele local, é impossível. Você consegue pôr fogo no motor, mas ele consumiu o que tem ali para queimar, praticamente não acabou. Então, você chegar com um lança-chamas ali, você não põe fogo em nada. Não tem como você pôr fogo, né? Então eu botei a minha posição, né? E aí que eu falo que o conhecimento liberta. Tinha outras coisas que eu consegui ajustar, né? E eu falei assim, na hora de falar, eu falei, ó, eu tenho tamanha convicção do que eu tô falando, que eu vou refazer esse projeto para vocês, nós vamos partir do zero, eu vou aprovar esse projeto, e se eu não aprovar sem as coisas que eu tô falando, eu não quero receber nada. Se eu não conseguir isentar o sprinkler, a compartimentação, a segurança estrutural, que era absurda, que estava se pedindo lá, teria que revestir as estruturas com concreto. Então, eu falei, olha, se eu não conseguir aprovar esse projeto, eu não recebo nada. Agora, a contrapartida do conhecimento, que é gigantesca, né? Porque não eu falei assim, ó, é um contrato de risco, ou é tudo ou nada. E aí o tudo meu era, lógico, um valor proporcional à economia que eu traria, que foi alguma economia de alguns milhões, né? É lógico, né? Uma proporção pequena em relação ao todo, mas era um projeto muito bem pago mediante o meu conhecimento. Então, assim, esse projeto ele foi numa época de final de ano, não esse último final do ano, no ano anterior, então ali entre Natal e Ano Novo foi um desafio muito grande, né? Mas eu consegui aprovar esse projeto entre o Natal e o Ano Novo, né? Então, consegui cumprir a meta do prazo de entregar o projeto no prazo correto. Assim, foi um projeto muito grande e um desafio enorme. Mas eu consegui cumprir a meta, consegui entregar no prazo, consegui aprovar da forma e provei para o bombeiro, né, através de um projeto bem feito e do meu conhecimento, que realmente aquilo era um equipamento. E o projeto foi aprovado e todo mundo saiu ganhando, né? A empresa que não precisou atrasar meses e meses e refazer a sua instalação de uma forma precária e adaptada. Eu consegui ter um bom contrato, fiz um projeto, aprovei um projeto diante das normas e muito bem aprovado, e trouxe um retorno financeiro adequado ao trabalho que eu tive, né? Então, e se eu não conseguisse, eu não ia receber nada. Eu ia fazer o projeto com sprinklers, se o bombeiro, lógico, se eu não soubesse do que estava falando, eu ia fazer tudo que deveria ter sido feito e não iria ganhar nada. Mas, sim, eu consegui provar, consegui trabalhar da forma correta. Então, o conhecimento, gente, ele liberta. É lógico que esse conhecimento ele não cai para vocês, assim, uma semana que você está estudando. Você tem que ter vivência na área ou acompanhar alguém que tenha vivência e possa passar muitas experiências para vocês, né? E aí, ainda falando também de sistemas, eu estou trazendo agora um outro exemplo, né, de um projeto que eu aprovei há pouquíssimo tempo. Foi um projeto de uma rede de supermercado, na verdade, um supermercado que fica na Grande São Paulo, né? Eles também tinham um projeto, esse estava aprovado, né? E aí, provavelmente ali por um cuidado extra, um dos engenheiros que trabalha na rede de mercado me passou os desenhos desse mercado para eu dar uma olhada. Falar, olha, você valida esse projeto para mim, para a gente poder executar o projeto já aprovado, né? E aí, quando eu peguei o projeto, eu falei, olha, o projeto realmente ele está aprovado corretamente perante o bombeiro. Então, assim, é um sistema que vai funcionar.
mas você não quer que eu te faça um outro projeto? E aí sobre as mesmas circunstâncias. Se eu não conseguir aprovar, você não vai perder o projeto antigo, a gente não vai substituir ele, vai partir para um outro projeto. E eu consigo uma economia de pelo menos 30 a 40% só de tubo. Aí, estava mal dimensionado o projeto. Então, assim, o bombeiro não vai reprovar um projeto porque ele está com o tubo maior, tá? Eles tinham falta de conhecimento, eles protegeram a parte de depósito com os mesmos sprinklers que deveriam ter. Desculpa, eles protegeram a parte de loja com os mesmos sprinklers que deveriam estar na parte do depósito. Então ficou tudo igual. E aí isso ocasionou várias coisas. A primeira delas, o diâmetro dos tubos de todas as lojas, de toda a área de loja, estava muito maior do que precisaria, tá? Inclusive do estacionamento, um subsolo. A bomba de incêndio muito maior do que precisaria. Isso levava, por exemplo, a ter que colocar transformadores maiores e tal. A bomba de incêndio também estava Desculpa, o reservatório de incêndio também superdimensionado. Então, tudo isso porque simplesmente eu conheço a norma. Eu já li a norma, ou alguém em algum momento me falou que você poderia proteger os locais com sprinklers diferentes, tá? E aí teve uma outra questão da altura do telhado, que eu apliquei uma tabela que estava dentro da norma, mas era menos exigente do que a que tinha sido aplicada, e tudo isso trouxe uma economia muito grande, aprovamos o projeto, tá? E esse projeto aprovado, lógico que eu recebi um valor razoável, bom pelo projeto, mas o que foi o mais importante, a economia que teve, o local cumprindo a norma e a legislação de forma correta dentro da lei, e a empresa, a partir daí, ela passou a confiar muito em mim, né? Eu não conhecia ninguém, mas a partir daí eu comecei a também ter outros projetos desse supermercado. Então, praticamente eu assim, sou consultor hoje deles na parte de projetos de bombeiro. E é legal isso, pô, é uma renda recorrente, porque sempre tem aí as vistorias, sempre tem os projetos, né? E isso me ajuda muito a ter a me libertar, eu ter um conforto financeiro no qual eu consiga realizar as coisas que são legais na vida, né? Uma viagem, um restaurante, sabe? Você não fica preso. Você poder dar um bom plano de saúde para sua família, você poder ter esse retorno, você morar bem. Tudo isso é conseguido através do conhecimento. Então, mais uma vez, eu queria afirmar que o conhecimento liberta. Se você vê essas histórias, elas são recorrentes, tá? Então, como que eu consigo pegar os projetos de bombeiro que eu tenho à concorrência? Se eu conseguir falar com o proprietário ou com alguém que tome a decisão de forma coerente, o conhecimento acabou. Não tem você saber explicar e saber os caminhos, ou saber explicar, inclusive, que está tomando um caminho errado, que é mais barato, mas que vai ter problema na hora da vistoria. Tudo isso, o conhecimento te ajuda a estar num outro nível, né? É isso que eu queria trazer. E aí eu queria trazer alguns exemplos contrários do que eu falei agora, né? Esses exemplos foram positivos. Mas eu já tive exemplos que o conhecimento, ele me tirou de grandes problemas e tirou o proprietário, o responsável lá pela construção, de alguns problemas. E não comumente, alguns engenheiros, eles caem em algumas armadilhas que são impostas aí por falta de conhecimento. Uma dessas, por exemplo, que é bastante comum, é a parte de compartimentação, tá? A palavra longa e comprida, mas na verdade é simples. O bombeiro, ele não deixa você ter uma grande área, por exemplo, horizontal, um galpão muito grande, dependendo da sua ocupação, por exemplo, a parte de depósito, sem que você compartimente esse galpão em menores pedaços, tá? Então, se você tiver um depósito de risco alto, o máximo de área que você pode ter são 4.000 metros quadrados. Você chegou em 4.000 metros quadrados, você tem que ter uma parede, você pode ter portas abertas, portas corta-fogo, mas você tem que ter a parede, tá? E aí, você pode ter várias paredes aí num determinado local. Então, mas a falta de conhecimento disso muitas vezes leva a um projeto ser feito, a pessoa construir e depois não conseguir aprovar no bombeiro, porque depois construir uma parede nesse local é horrível. Ou
a compartimentação ela pode ser substituída por sprinklers, pelos chuveiros automáticos. Porém, para você conseguir instalar os chuveiros automáticos, você tem que ter um telhado não muito inclinado. Então, dependendo como for a forma do telhado, você não tem como resolver. Aí você teria que colocar forro no local, para você não ter o telhado inclinado, porque senão o sprinkler não funciona. Então, aí só sobra a alternativa de construir parede, que de repente é inviável também economicamente. Então, às vezes, esse conhecimento, você consegue travar alguma obra que está começando errado, né? Normalmente, quando eu chego em alguma coisa que a pessoa está construindo, eu falo, ó, para de fazer tudo até eu analisar de forma correta. Então, essa parte do bombeiro, se você tiver o conhecimento, você ganha a confiança do proprietário, você ganha vários clientes, você ganha clientes recorrentes, e tudo isso te traz liberdade, gente. Tudo isso te liberta às vezes desse ciclo que a gente falou lá no começo. A gente tem um ciclo que muitas vezes você fica preso, trabalho, casa, trabalho, e sempre naquilo, trabalhando para pagar o básico e nunca conseguindo se libertar. Conhecimento liberta. Então, vai a dica. Se você puder investir um pouco do seu tempo em conhecimento, em estudo, se você puder ganhar tempo, comprando tempo, não existe investimento melhor, porque isso vai te libertar ao longo do tempo, tá? Tudo isso te liberta. O que é comprar tempo? Você entrar num curso que a pessoa te passa a experiência de anos num período muito curto. Você ter alguém que possa te aconselhar sobre um determinado assunto, vai te fazer fugir de armadilhas, vai te fazer ganhar muita experiência. Então, é tudo isso que eu vivo falando aqui, eu não me canso de falar. Porque essa experiência que você pode comprar, você pode adquirir de uma pessoa e remir o tempo, né? Você ganhar tempo, não tem o que paga essa experiência adquirida dessa forma. É o melhor investimento, é investir em conhecimento. O melhor investimento é você buscar se libertar, você sair de onde você está e buscar novos horizontes, tá? Aí que eu costumo falar sempre em 3 coisas, né? Você tem que ter o conhecimento, você tem que ter a coragem para se movimentar, porque não adianta nada você estudar e saber tudo, e aí você ficar na mesma por falta de coragem. É claro que eu não sugiro que você largue o seu emprego de cara, que faça essas loucuras, mas a partir do momento que você tenha conhecimento, já corra atrás dos clientes. Isso no bombeiro acontece. Você começa a correr atrás dos clientes, pegar os seus primeiros clientes. Eu tenho um colega que esses dias falou isso comigo. Eu comecei devagarzinho e quando eu vi eu estava ganhando mais, trabalhando menos com projeto de bombeiro, eu saí do serviço. Então, comece, se movimente, saia. E o primeiro movimento é ir atrás do conhecimento, conhecer o que pode te libertar dessa vida e te trazer patamares que você nunca sonhou, tá? Então, persista, né? A última parte aí que eu queria falar, né, que é o conhecimento, a coragem para se movimentar e a persistência, porque nada acontece em uma semana, nada acontece em 15 dias, um mês. Muitas vezes é um processo mais longo, que vão demorar alguns meses, para você depois alcançar outro patamar, são alguns anos se tornando especialista naquela área, se tornando especialista nos projetos de bombeiro, por exemplo, que é o que eu mais falo e o que eu trago, e que hoje eu enxergo como a melhor oportunidade que a gente tem no ramo da engenharia, tá bom? Então era essa a mensagem que eu queria trazer para vocês. Vocês desculpem aí eu estar gripado, com a voz um pouco rouca, tossindo, mas eu acho que eu consegui passar a mensagem, tá? Se movimente, busque o conhecimento e saia da escravidão. Busque uma nova vida.